Está começando mais um programa Ecologia em Ação. Vamos hoje com o Laércio Batista, ele que é farmacêutico e químico e é um grande voluntário, líder comunitário de opinião própria. Olha que a opinião do Laércio é muito boa. Muita gente tem seguido aí a orientação do nosso amigo que está aqui conosco hoje. Seja bem-vindo ao programa. Vamos conversar um pouco, Laércio, sobre bicicletas. Você que é o rei das bicicletas, o rei do pedal, né? Isso mesmo. Como é o termo certo do indivíduo que anda na bicicleta? É o ciclista. Normal, né? Você vai fazer o pessoal fala, vou fazer um pedal. Você pedala no mundo inteiro, né? Eu já fiz mais de 11 viagens internacionais de bicicleta, né? Para conhecer. Mas a minha paixão pela bicicleta surgiu aí há uns 22 anos atrás. Já na infância, né? Na infância a gente andava de bicicleta. Isso, depois vem a época de acadêmico de faculdade, trabalho, família, né? E depois aí com 35 anos eu retorno à bicicleta e hoje utilizo a bicicleta como meio de transporte. Né? Há 12 anos que eu praticamente não uso automóvel mais na cidade, né? Até para estimular o uso da bicicleta. E as pessoas, né, a liderança, entre aspas, que eu tive há algum tempo, foi que eu fui fazer uma viagem e nós montamos um grupo de amigos no dia 22 de setembro. Esse grupo de amigos defendia e nós queríamos divulgar o Dia Mundial Sem Carro na cidade. Isso foi em 2006, 2007. E eu fui fazer uma viagem, quando eu retornei, o pessoal tinha fundado o Pedala Joinville e eu como presidente. Né? Você não sabia? Eu nem sabia. Né? E aí eu cheguei como presidente do Pedala Joinville e lá fiquei por 5 anos. E depois a gente mudou o estatuto para que a cada 2 anos renovasse a diretoria, para que tivesse sempre gente nova trabalhando e trazer gente para o Pedala Joinville. Hoje nós temos pessoas fantásticas tocando, hoje eu sou consultor do Pedala Joinville, não sou mais membro da diretoria, mas sempre que possível a gente está apoiando e acompanhando. Porque a história da bicicleta, né, em Joinville, ela se contempla até como a cidade das bicicletas, né? Mas se contempla com a Tupi nos anos 50, anos 60. Perdemos o espaço para o automóvel, né? Na década de 70, a Europa vem a resgatar a bicicleta como meio de transporte justamente para afrontar a crise do petróleo. Certo. Né? Principalmente na Holanda, os países nórdicos, Noruega. Eles começaram a observar por que nós vamos destruir as cidades para abrir grandes avenidas, né? Mas a gente precisa transportar pessoas. As pessoas precisam se locomover. E aí a grande maioria dos países e das grandes cidades europeias optaram, né, pela mobilidade ativa, que é o uso da bicicleta como meio de transporte. Há exemplo hoje que a maioria das cidades europeias, em torno de 30% até 60% do modal bicicleta é a opção pelo transporte ativo e pelo transporte nas cidades. A Holanda já ultrapassou os 55%, né? Os países nórdicos estão aí nas casas de 55%, 60% de uso da bicicleta como meio de transporte. E por que a bicicleta? Porque a bicicleta traz saúde mental, né? Você contempla o dia quando você sai de bicicleta. Respira melhor, pulmão melhor. Respira melhor, né? Não polui o meio ambiente. Certo. E é barato. Não faz barulho? Não faz barulho e é barato. Né? Se cada cidadão fizesse a conta quanto custa ir e vir ao trabalho todos os dias, né, de ônibus, e ainda usar o automóvel ou a motocicleta, se fizesse as contas, quanto custa isso, né, eu tenho certeza que a maioria optaria pela bicicleta. Mas para isso nós precisamos preparar as cidades. Sim. Né? E a nossa batalha, desde a fundação do Pedala Joinville, é contribuir com o poder público, não afrontar o poder público, mas contribuir com o poder público
para fazer com que a gente consiga melhorar a segurança para o usuário da bicicleta. E aí tem um problema, né? Por que as pessoas não usam bicicleta? Porque elas não sentem segurança em usar a bicicleta no modelo que nós temos hoje, né? Onde predomina o automóvel. Então a nossa luta, a nossa batalha é que nós tenhamos na nossa cidade uma infraestrutura para a bicicleta e com essa infraestrutura montada, as pessoas comecem a optar pela bicicleta como meio de transporte, como forma de lazer, como qualidade de vida, etc. Mas é isso, então, estamos falando sobre a bicicleta, aí nós estamos mostrando aí como é ser ciclista numa cidade como Joinville, você já está falando, né? É complicado, né? Para idoso, principalmente... Todo mundo me pergunta, Laércio, é complicado ser ciclista na cidade de Joinville? Eu pergunto para você, que está nos assistindo, né? O quanto é complicado você usar um automóvel na cidade. Encontrar um estacionamento? Encontrar um estacionamento. O quanto é complicado você ir para São Francisco, Enseada, de automóvel, é perigoso. Né? Dá para ir de bicicleta? Então, dá para ir da bicicleta, mas nós teríamos outras opções. Nós abandonamos a rede ferroviária, que leva até São Francisco do Sul. Abandonamos a Bahia? Abandonamos a Bahia. Transporte fluvial? Transporte fluvial, que nós podíamos ter que sair aqui do mercado municipal. Lembra que a gasolina, chamava-se gasolina, o barco que levava os joinvilenses para São Francisco? Com certeza. Né? E depois o Luiz Henrique tentou reinventar aí mas tudo que é feito na emoção não dá certo. Barco Príncipe. Não, era o JetBus. JetBus, né? JetBus. O JetBus foi feito um investimento, mas o investimento foi feito só na atracagem e na sinalização. Só. Né? Usaram o barco inadequado, ao meu ver. Exatamente. Né? Teria que ser um barco... o transporte público, você não pode usar um motor de lancha para fazer um transporte público. Você tem que fazer um barco mais apropriado para isso. Né? Mas, enfim, eu acho que nós podemos consertar isso. Né? Nós temos aí a Porta do Mar, o Espinheiros, como opção. Nós precisamos preparar a cidade para as pessoas. Né? Muita gente se preocupa em aumentar o número de avenidas, fazer elevados, etc. A cidade precisa de elevados, Nós precisamos algumas vias que deveriam já ter nascido duplicadas, como a Marquês de Olinda. Exatamente. Né? A Otto Kardeffer, que desde a época da gestão do Bender, quando construiu a rodoviária de Joinville, já previu a sua duplicação, né? E os grandes nomes de Joinville, né? Pedro Ivo, Luiz Henrique, não fizeram. Não fizeram. Né? E Joinville ficou aí esses anos todos estagnado. A minha grande esperança é nesse governo. Né? Nós temos um governo com projetos bastante ambiciosos. Certo. Precisamos preparar a cidade como prevê o plano de mobilidade. A cidade de Joinville tem um plano de mobilidade urbana que foi amplamente discutido e esse plano de mobilidade já foi aprovado aí no ano de 2008 e ele está em vigor. E na medida que a prefeitura começa a implantar um plano que foi amplamente discutido, você começa a ter resistência da sociedade. Né? Resistência da sociedade que utiliza o automóvel. Mas isso é normal. Né? As pessoas... Toda mudança gera conflito. Exatamente. Né? E aí muita gente pergunta, poxa, mas uma pista tão larga para bicicleta, mas espera aí, é 2 pistas, vai e vem. Vai e vem. E aí nós precisamos preparar a cidade para que as pessoas se aventurem a usar a bicicleta. Que sem coragem. Né? Que tem que ter coragem. Né? Então eu comecei a usar a bicicleta quando não tinha ciclovia. Tinha só a ciclovia, ou melhor, tinha só a ciclofaixa da Autobem. Né? A ciclofaixa é aquela via onde você utiliza a faixa de rolamento e ela tem uma marcação de divisão e alguns tachões que separam a via da via do automóvel. A ciclovia não, ela é totalmente separada da via do automóvel, mas segura. Nós temos muito poucas ciclovias em Joinville. Né? Deveríamos ter
Mas temos aí opções de futuramente, onde nós temos a linha férrea hoje, à medida que a linha férrea sai da cidade, transformar isso em ciclovias, né? São vias que podíamos levar as pessoas da zona leste para a zona oeste, né, por vias extremamente seguras. Meus funcionários, né, hoje, praticamente mais da metade dos meus funcionários usa bicicleta para ir e vir ao trabalho, seguir o exemplo do patrão. Né, melhorou a saúde deles? Mas com certeza. Né? Outra disposição para o trabalho? Outra disposição para o trabalho. E no verão, quando vem suado, assim, eles trocam de roupa para trabalhar? Não, veja bem, o fato do suado é uma forma de como você pedala. Né? Eu venho devagar, pedalando num ritmo mais tranquilo. Sim. Mas a distância para mim do trabalho é só 3 quilômetros. Né? A gente preconiza aí que as pessoas podem utilizar a bicicleta para ir e vir ao trabalho na faixa dos até 8 quilômetros, de 6 a 8 quilômetros. E nós temos uma grande oportunidade na cidade de Joinville, é fazer com que as pessoas se desloquem de suas casas até os terminais de ônibus, e dos terminais pegam o ônibus para fazer o deslocamento para outras regiões da cidade. Né? E você diminuindo a rede radial nos bairros, você diminui o custo do transporte coletivo. Certo. Né? Por falar em transporte coletivo, em alguns terminais você tem a bicicleta guardada lá e que te espera para levar para casa. Espera para levar para casa. Assim é feito na Holanda, assim é feito na Alemanha. Né? Agora, a tendência do transporte coletivo é cada vez ficar mais caro. Principalmente no modelo que nós temos na cidade de Joinville. Certamente. Né? As pessoas não pensem que mudar as concessionárias vai resolver o problema. Não vai. Porque primeiro nós precisamos preparar a cidade para um modelo de transporte coletivo mais eficiente que esteja aí. Nós já temos hoje as vias do ônibus, para que o objetivo, que quem utilize o ônibus chegue antes de que quem utilize o automóvel. Esse é o objetivo da via do ônibus. Você está sentado ali no engarrafamento e vê o ônibus passar. Né? Então isso tem que estimular, dizer, não, eu vou deixar o meu carro em casa e vou pegar o ônibus. Certo. Mas para isso o ônibus precisa ser mais eficiente. Você precisa ter ônibus mais confortável. Com ar-condicionado, mais confortável. Né? As vias precisam estar preparadas, né? Concretadas, como hoje foi feita agora a Rua Blumenau, né? Onde foi feita uma reforma na Blumenau, e nós temos uma rota de ônibus já com padrão melhor, com proteção para que a via não enterre o ônibus, ou seja, que a via, com o peso do ônibus, ele não ceda. Não deforme, né? Não deforme a pista. Então, a cidade está sendo preparada para o futuro. E as pessoas precisam entender qual é esse futuro, qual a cidade que nós queremos. Nós queremos a cidade para automóveis ou para as pessoas? Porque a tendência é se tirar o automóvel da cidade. Eu vejo, da cidade. Paris hoje, 50% da cidade não se pode mais andar de automóvel. E a partir do dia 30 desse mês, a velocidade máxima na cidade de Paris vai ser 30 km por hora. Para aumentar a segurança das pessoas. Das pessoas. Né? Então, as cidades, existe uma tendência mundial, né? Você pega as cidades nos Estados Unidos, Los Angeles, por exemplo, que foi concebida para automóvel, já estão revertendo isso. Né? Estão preparando, tirando parte de vias de automóvel para o transporte ativo, que é a bicicleta, é o skate, é o patinete, é a bicicleta elétrica, outras alternativas. Por quê? Porque você traz mais qualidade de vida para as pessoas. Nós já tivemos um período aqui onde o Bradesco colocou umas bicicletas à disposição em Joinville. Esse projeto acabou? O que aconteceu, afinal? Você poderia dar alguma informação para o nosso telespectador? Na verdade, esses projetos que tem o Bradesco, tem o Itaú, né? Está voltando agora as bicicletas públicas. Né? Está voltando. Né? Esses bancos, eles querem vender a imagem, né, ecológica, a imagem de proteção do meio ambiente. Então, esses bancos oferecem uma alternativa sustentável para a divulgação da própria imagem do banco. Exatamente. Né? Por falar em sustentabilidade, né, a gente percebe
que quando a gente escuta falar, Gert, em ecologia, em uso da bicicleta, em transporte ativo, em melhoria da qualidade de vida para as pessoas, essas pessoas que estão preocupadas com a qualidade de vida são taxadas como ecochatos ou marxistas, comunistas, né? Marxistas, né? Eu nunca fui marxista. Fascistas. Né? Fascistas, né? As pessoas se perderam um pouco na história, né? Não sabem o que falam, né? E eu vejo que tem muita gente hoje preocupada com a qualidade de vida. E eu me preocupo com a qualidade de vida das pessoas, porque a população está envelhecendo. É o objetivo desse programa. Com certeza. Daqui a 25 anos, metade da população brasileira vai ter 60 anos de idade. Certo. Hoje somos só 17% que tem 60 anos. Daqui a 25 anos, metade da população vai ter 60 anos. E qual cidade nós vamos preparar para essas pessoas? Hoje, você vai no Mirante de Joinville, você vê a quantidade de pessoas que estão lá praticando atividade física, caminhando, subindo de a pé. É proibido usar automóvel, não pode subir de automóvel. Certo. Né? Tem lá um ônibus para levar as pessoas, né? Mas a grande maioria usa o transporte ativo, que é a força humana. Claro. Para visitar o Parque do Boa Vista. Certo. Né? Então, Joinville carece de parque para que a gente tenha qualidade de vida. Né? O nosso prefeito fez um programa Mexa-se Bike, onde todas as quartas-feiras a prefeitura vai a um bairro e estimula as pessoas a usar a bicicleta como atividade física, como lazer. Sim. Né? Infelizmente, o Ministério Público foi feito em dois eventos e o Ministério Público pediu para dar uma segurada em virtude da Covid. Né? Esperamos aí que em breve recomece o projeto, né? Porque nós não podemos ficar a vida inteira em prol de uma pandemia. Né? Agora chega o momento em que nós estamos aí com mais de 80% das pessoas vacinadas, né? Não que a vacina vai resolver 100%, mas nós temos que aprender a conviver com a pandemia e começar a levar a nossa vida de uma forma normal novamente, que senão as pessoas vão enlouquecer. Né? Hoje você vê um número de pessoas com problemas neurológicos porque foram isoladas dentro de sua casa. Então nós precisamos estimular que as pessoas saiam de suas casas novamente, façam as suas devidas proteção, utilizem a máscara. Né? O Laércio, você é um voluntário, né? Nesses projetos todos que você desenvolve na cidade. Você é um cidadão. E como é que a Câmara de Vereadores tem tratado o pessoal, principalmente da bicicleta? Há uma boa parceria com a Câmara de Vereadores? Olha, nós observamos nesses anos todos vários vereadores engajados com a causa bicicleta. Né? Basta você olhar aonde nós já falamos dos bancos, você abre o site do Banco do Brasil, está um cidadão de bicicleta. Né? Você vai para qualquer lugar, tem um cidadão de bicicleta vendendo imagem de qualidade de vida. Mas e as pessoas? Estão usando bicicleta? Não estão. Não estão. Por que não estão? Porque não se sente segura. Né? Já tem aí vereadores, deputados se manifestando bastante favoráveis. Temos um número de vereadores bastante expressivos apoiando o uso da bicicleta. Recentemente nós tivemos um novato, né, o vereador William Tonesi, que veio a público postar um vídeo se manifestando contrário à implantação de ciclovias na nossa cidade. Quer dizer, um vereador se posicionando de forma retrógrada ao que o mundo está pensando. Não acredito. Né? E aí, inclusive, fez uma publicação nas redes de internet do seu vídeo. Claro, a sociedade foi questioná-lo, né? E aí a resposta como ele deu para essa sociedade que está enfrentando o uso da bicicleta, né? Vocês marxistas que são ciclistas, Tá show de marxista. Eu me senti ofendido, extremamente ofendido. Claro. Né? Porque, inclusive, eu li Marx, né? E eu não me enquadro em nada daquele cidadão que fui sustentado pela esposa dele. Né?
de trabalho ele não Mas tinha ele baixou nada. o pau. O modelo. Né? Então, a resposta que um representante da sociedade dá à cidade de Joinville é vergonhosa. Né? Depois ele veio a público, se desculpou, né, que foi um equívoco, ele estava equivocado, mas nós precisamos convencer estas pessoas que a evolução está no sentido da qualidade de vida das pessoas. O carro na cidade, o automóvel na cidade, ele é um problema. Ele é um problema pelo seu alto custo, não há espaço. Basta você ver que hoje é mais barato eu pegar a minha bicicleta e ir no shopping do que pagar R$11 para estacionar o meu carro. Claro. Né? Eu ir e vir a minha R$6 farmácia pelo todos litro da os dias, né? Eu economizo aí tranquilamente R$600 por mês entre estacionamento e combustível. Uhum. Se eu for colocar o custo do automóvel, então eu vou a R$3.000. Quanto custa eu manter um automóvel, ter o automóvel, Exatamente. a desvalorização desse bem. Né? Uhum. Então hoje eu não tenho mais 2 carros na família, hoje a gente tem um carro só. Né? Então, por quê? Porque a bicicleta proporcionou um estilo de vida diferente. Hoje eu vou à Câmara de Vereadores, eu venho aqui no teu programa, eu vou à minha farmácia, eu vou dar uma palestra lá na Univille, eu pego minha bicicleta e vou para lá. Né? Uso ela como meio de transporte. Melhorou muito, a cidade já tem hoje uma rede cicloviária modesta, precisamos melhorar muito mais. Nós temos algumas ciclovias que terminam no nada. Esse governo prometeu arrumar esses problemas, agilizar esses problemas, mas ainda é inseguro. Né? Nós, ciclistas, que já estamos acostumados, a gente tem o traquejo do trânsito. Como o motorista do automóvel tem o traquejo do trânsito. Porque é perigoso ter automóvel também. Né? Então você precisa dominar aquilo que você está fazendo com cuidado, respeitar a lei do trânsito. Bicicleta não é para furar sinaleiro, bicicleta não é para andar na contramão. Né? Bicicleta é para andar na via de rolamento, não é para andar na calçada. Ela tem que se manter no lado direito da via. Se o automóvel vem atrás, ele tem por obrigação diminuir a velocidade e esperar o ciclista, que tem prioridade na via. Então, isso está previsto no Código Brasileiro de Trânsito, que é um dos códigos mais modernos do mundo. Então, nós temos um código que é o mais moderno do mundo, nós temos a previsão do uso da bicicleta como meio de transporte e as cidades não estão preparadas para isso. Então, existe uma tendência de modernizar as cidades e preparar a cidade para as pessoas. E é isso que a gente trabalha. Mas então vamos conversar mais um pouco sobre o problema do estacionamento de veículos nas ciclofaixas. Acontece muito. Estou mostrando aqui, por exemplo, uma imagem de Joinville onde está um carro, um furgão estacionado usando a ciclofaixa. A nossa polícia urbana multa. Está multando. Ela está ativa. Mas sabe por que o cidadão coloca a ciclovia na ciclofaixa? Porque ainda tem pouca bicicleta. Tem pouca, Tem pouca bicicleta. Eu, às vezes, eu não brigo com um motorista de automóvel, eu não discuto, mas existem algumas situações que eu venho pela ciclofaixa e paro. Quando eu tenho um carro estacionado com o cidadão dentro do carro, eu paro. Né? E fico ali parado alguns segundos, e aí se eu vejo se a pessoa não se movimenta, eu desvio e vou embora. Mas você deixou o recado? Deixei o recado. Isso né? aí, ó. Aí você diz, mas eu vou botar o meu veículo na ciclofaixa e o ciclista que se dane. Por que você não deixa o carro estacionado na via? Na pista? Na pista. O carro que vai vir atrás... Ou na calçada? Ou na calçada. Coloca o carro parado na via, o outro automóvel vai parar atrás e meter a mão na buzina. E por que eu, ciclista, não tenho o mesmo direito de chegar, encostar atrás e plim, 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 plim com a bicicleta? Verdade. O direito é o mesmo. Né? Mas isso, Gert, eu vejo que isso é uma transformação. Né? Na medida que as pessoas começam a usar a bicicleta, elas começam a respeitar mais o ciclista. Na medida que elas começam a ver mais bicicleta na rua, elas começam a respeitar. É um processo. Eu sou otimista, eu acredito que ainda vai levar Qual é o mais uns espaço 10 que anos. os ciclistas têm na Comissão de Urbanismo?
Veja bem, nós temos hoje o Johnny Kellner, que é o representante do Pedala Joinville no Conselho da cidade. E eu sou representante no Conselho da cidade como representante do bairro Atiradores e Glória. E também defendo o uso da bicicleta. Né? Mas eu diria que... na Comissão de Urbanismo. Na Comissão de Urbanismo, a gente trata desse assunto. A gente participa, às vezes, de algumas reuniões, como convidado. Né? A gente tem uma participação bastante efetiva, a gente grava, acompanha as sessões. Né? Quando tem algum problema, a gente vai discutir, vai levar ideias, vai trocar ideias. E o CEPUD, que é o órgão da Prefeitura do Planejamento, nos chama para discutir. Como nós somos ciclistas, nos chama para discutir. O que vocês acham disso? Né? Saudoso. O nosso ex-prefeito Udo Deller, na primeira gestão dele, nós tivemos uma reunião lá, no primeiro semestre do primeiro governo dele. Né? E ele nos prometeu que ele iria implantar na cidade de Joinville semáforo para bicicleta. Né? Que não custa caro. Você usa o mesmo semáforo do pedestre e coloca mais uma telinha com a bicicletinha desenhada. Sim. Né? Isso seria para você acaba educando o ciclista. Educação. Educação, porque quando o ciclista passa no vermelho, ele sabe que ele está furando o sinal. E o motorista fica pé da vida. Por que está passando? Por que eu tenho que respeitar ele depois? Isso, exatamente. Então, são algumas atitudes, né? E aí a gente conversou com o prefeito Adriano, né? E provavelmente nas próximas licitações de semáforo já estará contemplada que beleza. Esse equipamento público, né? Que vem, né? Hoje na Alemanha, você vem pedalando, na Alemanha, na Holanda, você vem pedalando, para na esquina, você tem uma botoneira do lado. Como o pedestre tem a botoneira para atravessar a rua, o trânsito. Ele tem a botoneira que ele aperta e o sinal vai abrir verde depois para dar prioridade ao ciclista. Né? É um equipamento público que nós precisamos também evoluir. Né? Certo. E como você falou da comissão de urbanismo e, né, eu acho que essas pessoas elas precisam ser convencidas. Elas precisam ser convencidas de que a cidade precisa evoluir para as pessoas e não para o automóvel. O automóvel é um bem que para as cidades, tem que ser repensado. Agora, o estacionamento também para as bicicletas, aquelas guias Paraciclos, né? O paraciclo é o estacionamento. Isso, né? Em Joinville tinha muito, no tempo da cidade das bicicletas. Mas hoje, eu tenho, por exemplo, esse equipamento na estação, onde tem o Museu das Bicicletas. Ali tem, mas poucas bicicletas utilizam algumas já utilizam. Isso também seria um equipamento importante para facilitar e melhorar a qualidade de vida do ciclista, né? Veja bem, claro, nós precisamos montar a infraestrutura, nós precisamos montar a infraestrutura cicloviária, ciclovia, ciclofaixa e ciclorrota. Isso, são as 3 modalidades. A ciclorrota, nós temos uma na Rua do Príncipe. Na Rua 9 de Março está prevista uma nova ciclorrota. O que é a ciclorrota? O carro compartilha a via com a bicicleta. Para isso, eu preciso diminuir a velocidade do carro. Né? A 9 de Março, hoje, já a velocidade máxima é 30 por hora. É a via do ônibus. A Rua do Príncipe, mesma coisa. Se diminui a velocidade da via e você pode compartilhar, né, com o automóvel. Mas eu preciso colocar bicicleta na rua. À medida que eu coloco bicicleta na rua, eu gero um problema, que é a falta de estacionamento para bicicleta. Daí os paraciclos vão começar a aparecer. Doutor, encerramos o programa, acabou o nosso tempo. Foi muito instrutivo esse comentário, essa sua palestra. Né? Espero que os telespectadores tenham gostado. Você estará mais vezes conosco porque nós precisamos, Joinville, qualidade de vida, porque qualidade de vida significa também saúde do povo, claro. Mais um programa Ecologia em Ação está terminando. Convido vocês para o próximo. Até lá!